bom dia! Começou Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, aqui na TV Brasil. E a edição de hoje está no clima junino. Por isso, no quadro de encontro, o nosso destaque é São João Batista, que é celebrado na próxima quarta-feira. No mesmo embalo de animação, o quadro Viva Cultura traz a turma da Canção Nova com o videoclipe da música Todos os Santos, do grupo Via 78. Além da música, também mostramos a fé em ação. No quadro Geral na Rede, você confere a bênção da pedra fundamental do Seminário Missionário Redemptoris Mater, aqui no Rio. Mas antes, a gente inicia com a catequese do Papa Leão XIV, um momento de formação e espiritualidade. Vamos acompanhar juntos. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Leitura do Evangelho de São João. Disse Jesus aos seus discípulos: não dizeis vós, mais 4 meses e vem a ceifa? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos que estão dourados para a ceifa, porque eu enviei-vos a ceifar o que não trabalhastes. Outros se cansaram a trabalhar, e vós ficastes com o proveito da sua fadiga. Palavra da salvação. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico. Hoje gostaria de propor algumas reflexões sobre a viagem apostólica que fiz na semana passada à Espanha. Visitando Madrid, Barcelona, la Abadia de Montserrat e le isole Visitando Canárias. Madrid, Barcelona, Abadia de Montserrat e as Ilhas Canárias. Após uma longa viagem por 4 países africanos, dessa vez encontrei-me imerso num país europeu com uma antiga e riquíssima tradição católica. E ficou claro que na Espanha de hoje, que passou por notáveis mudanças sociais e culturais, o Papa foi acolhido em todo lado com entusiasmo e abertura à escuta. Por isso, dou graças a Deus e a todo o povo espanhol, ao rei, às autoridades civis, aos bispos e às comunidades eclesiais. O povo de Deus consolou-me grandemente com a alegre manifestação de sua fé e do seu afeto. Por minha vez, fortaleci os fiéis e, como bispo de Roma, os incentivei a superar toda forma de divisão e de contraposição, cultivando sempre a comunhão, o diálogo e a unidade na diversidade. Esse é o serviço próprio do sucessor de Pedro, um serviço que nas viagens apostólicas encontra uma expressão específica, sempre adaptadas às situações eclesiais e sociais dos países visitados. No caso da Espanha, fiquei encantado ao constatar o quanto as pessoas de todas as idades e origens aguardavam a visita do Papa. Por toda parte encontrei multidões, acolher-me com grande calor. Isso não era algo óbvio e merece uma reflexão. Naturalmente, essa participação exprime, antes de mais nada, como eu dizia, a fé do povo espanhol. Ao mesmo tempo, considero que demonstra a necessidade generalizada de estarmos unidos num fundamento verdadeiro e profundo, não ideológico nem de interesse parcial.
Esse fundamento que só Cristo, em última instância, pode assegurar. E que o Evangelho, por meio das necessárias inculturações, pode transmitir a vida dos povos. Ele pode fazê-lo porque a sua mensagem responde plenamente a essas duas necessidades: a busca da verdade e a sede de justiça. Em Madrid e em Barcelona, nos reunimos nas grandes catedrais, bem como nos estádios ultramodernos. Rezamos o Santo Rosário na Abadia de Montserrat, celebramos na Sagrada Família, símbolo majestoso, sinfonias de pedra e luz, que fala a todos do mistério cristão. Esse encontro entre o antigo e o moderno, entre a tradição católica e a cultura contemporânea, me fez perceber ao vivo o caráter próprio da Europa. Sua riqueza inestimável, como realidade atual, não ultrapassada. Trata-se de um patrimônio a guardar com cuidado para poder investi-lo no hoje global com seus desafios epocais. A paz, a ecologia integral, o desenvolvimento equitativo e sustentável, o respeito pela dignidade humana. São desafios que o Concílio Vaticano II já tinha claramente reconhecido e sobre os quais o magistério subsequente voltou a incidir até a minha recente encíclica Magnificat Humanitas, que visa salvaguardar a pessoa humana na era da inteligência artificial. Percebi ao longo dos vários encontros a necessidade de ouvir na voz do Papa o Evangelho da Esperança para a nossa humanidade de hoje. Duramente provada pelas consequências negativas de um modelo de desenvolvimento enganador. Essa necessidade, que se expressou nos muitos testemunhos que pude ouvir, testemunhos por vezes comoventes, por vezes edificantes, reconhecia também e sobretudo nos rostos das crianças e dos pobres que encontrei. Da criança que na paróquia leu para mim a sua carta de algumas vítimas de abuso que pedem para serem ouvidas, dos reclusos que me esperavam na prisão, dos jovens cheios de inquietude, de projetos, dos migrantes nos centros de acolhimento nas Ilhas Canárias. Foi precisamente ali nas Ilhas Canárias, a última etapa do nosso itinerário, que me foi oferecida uma visão global. Essa visão foi me proporcionada, por um lado, pela própria localização geográfica daquele arquipélago, e por outro, pela realidade de uma igreja local que acolhe um grande número de imigrantes forçados, provenientes sobretudo da África. Sabemos que o fenômeno migratório é complexo e que requer planos de ação orgânicos e concertados. Mas essa chave de leitura abre uma perspectiva diferente e mais ampla. Nos faz compreender como somos chamados a reler o Evangelho no mundo de hoje, trocando os dons das nossas respectivas culturas e, em particular, os frutos produzidos nelas pela fecundidade da mensagem de Cristo. E um desses frutos é precisamente o diálogo entre as pessoas e os povos. O encontro no espírito de fraternidade que permite descobrir e apreciar reciprocamente os valores de que o outro é portador. Este caminho não é fácil. Requer boa vontade e ajuda de Deus, mas é o caminho que conduz à civilização do amor.
Queridos irmãos e irmãs, o lema dessa viagem apostólica era Alçad la mirada, levantai os vossos olhos. São palavras de Jesus dirigidas aos seus primeiros discípulos para lhes ensinar a ver nas pessoas e nas multidões o desejo de vida, de verdade, de plenitude. A mim, em primeiro lugar, o Senhor repete essas palavras e, com a sua graça, também as experimentei durante a viagem. Hoje gostaria de partilhar convosco esse convite. Levantemos os nossos olhos. Aprendamos de Jesus a olhar para o próximo, as pessoas, para o mundo com os olhos de Deus, isso é, com amor, respeito e compaixão. Por fim, quero agradecer a todos aqueles que rezaram pelo bom sucesso dessa viagem apostólica, em especial as comunidades de monjas contemplativas que, na Espanha, graças a Deus, são muito numerosas. Continuem a rezar para que, pela intercessão da Virgem Maria, as sementes que semeei deem frutos abundantes. Muito obrigado. E continuamos em Roma e agora para ficar por dentro das notícias da sede da igreja, com a nossa editoria internacional. Nesta semana, quem traz as novidades é o Túlio Fonseca. Olá, Vinícius. Neste mês de junho, após a viagem do Papa à Espanha, seguimos por aqui no ritmo habitual de atividades e audiências do Pontífice, que inclusive no próximo mês também tirará alguns dias de descanso. Leão XIV já afirmou que um dos seus passatempos preferidos é a prática esportiva, e é justamente sobre esse tema que o Santo Padre dedicou a sua intenção de oração deste mês, os valores do esporte. Vamos rezar com o Papa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord of life, we thank you for the gift of sport, for those who glorify God through the exercise of their bodies, for the friendships born on the field, and the joy of playing as a team. You teach us that in life, as in the game, no one is saved alone. We need others to grow, to learn respect, to overcome our limits, and to celebrate together the victories we achieve. Lord Jesus, may every sport become a parable of life lived with you, working with joy and effort, living with humility in defeat, and with gratitude in the victory you offer in your resurrection. May your Spirit never be lacking in us, making us one team, united with you, to build communion and fraternity in history. Amen.
Do Vaticano, Túlio Fonseca, para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Túlio, e um agradecimento também a toda a equipe do Vatican News. Agora a gente vai para um breve intervalo e, nesse tempo, não deixe de conferir as novidades lá no nosso Instagram. O @ aparece agora aí na sua tela. A gente quer ouvir você. Então comenta lá e diz pra gente qual é o lugar do Brasil onde você está nos assistindo hoje, o que você está achando do programa Palavras de Vida. No próximo bloco, você fica por dentro das ações da Igreja em todo o território nacional, além, é claro, das iniciativas que marcaram essa semana no Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor. A gente vai para um breve intervalo, não sai daí.